Tá aí, tranquilo. Gente, a importância, então, da gente estar realizando esse Dia da Voz, porque, na verdade, nós o tempo todo vemos sofrendo e sofremos, né? Não é de hoje, né? Toda essa situação que acontece e todo dia a dia a gente está vendo informações, coisas que acabam nos deixando muito chateados com o que acontece no dia a dia, porque nós somos pessoas e se colocamos, nós temos empatia, se colocamos no lugar das outras pessoas, até porque todos, né, somos negros e temos passado por várias situações aí que nos preocupam. E nós precisamos, de certa forma, deixar esse legado. Então, o que acontece hoje? Eu percebo que existe a geração jovem, eu comentei com o professor Aloysio, né? E a geração também de nós, mais velhos, aí, gerações que precisam se conversar, precisam colocar as ideias, precisam, né, de certa forma, se entender. Isso é bacana. E isso se faz necessário para o nosso legado. Porque quem é que vai manter, empurrar esse legado para frente, né, no futuro que está aí, são os nossos jovens, são os nossos filhos, são os nossos sobrinhos, não é, Inês? Né? Não é, Márcia? Né? São os nossos sobrinhos, nossos filhos, né? Os nossos jovens que vão manter esse legado. Então, é de grande importância trabalharmos, né, nesta conjuntura que estamos passando, trabalharmos aí esse envolvimento dessas gerações. Não ficar uma num patamar, olha, eu tento explicar, mas ele não entende, e aí do lado do jovem, poxa, eu quero falar, mas ele também não me escuta, né? Não, isso de certa forma, precisa aí ser aí, inovado. Então, por isso que nós contamos, né, das primeiras situações, o Dia da Voz do Jovem Negro, porque sim, nós precisamos disso aí. E com isso eu coloquei essa parte aí do Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Porque eu sou, né? Porque meu pai foi, né? Meu pai fez tudo. Hoje eu sou o que sou porque eu tive lá. E a mesma coisa, isso vai de gerações em gerações. E se hoje nós somos reconhecidos, eu sou uma pessoa reconhecida, a Márcia Inês professor Luísio Giovana conhecida, Johanna, Valerinha, nós somos reconhecidos porque, né, o Leandro, o Procópio, por quê? Porque nós temos pessoas que nos adoram e nos reconhecem realmente ali, né, como negros que estamos na batalha para poder ali trabalhar em função do nosso legado, né? Então, isso é muito bacana estar recebendo todos vocês aí, né, diante do momento que aí nós estamos aí passando e vivenciando. Mais do que nunca, nós necessitamos, né, desses entendimentos, mais do que nunca, né? É muito importante vivemos aí o tempo todo e sempre, deixa eu liberar o Rubens Jacob aqui, vivemos aí em grande harmonia e grande aí união. Legal? Tá? Então, por isso que nós criamos esse Dia da Voz aí do Jovem Negro. O Ubuntu, né, que eu coloquei no grupo hoje, para quem não conhece, é uma filosofia de vida, que é assim, que eu só sou porque você é junto. Nós temos que ser juntos. Então, eu sou o que sou porque nós somos. Não dá para ser sozinho. Né? Não dá para ser sozinho. Uma caminhada que você tem, se eu quero caminhar e quero avançar, sozinho eu caminho, vou mais rápido, porém, com outras pessoas do meu lado, eu vou mais longe. Então, eu quero saber se eu quero ir mais rápido, se eu quero ir mais longe. Então, essa filosofia do Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Legal? Então, é muito importante isso daí. Então, depois fica, né, para vocês aí, né? A gente está conversando mais, né? Mas eu estou muito contente, né, com 27 pessoas aí, olha, 27, né? Aí o Paulo Júnior está aí, né?
Ronaldo, boa noite, Ronaldo, tá aí, tá? Bacana a presença aí de todos aí, tá? O que que acontece? Nós vamos ter, nessa brilhante live nossa daí, hoje, nós temos aí, né, a Giovana, tá aí presente, né? Vamos ter também o nosso professor Aloísio, né? Vamos ter aí o Ronaldo Procópio, ou seja, a Giovana, obrigado, Giovana, mais uma vez por estar presente, que é a jornalista e autora Giovana Bispo, apresentando sobre o tema a questão da violência, genocídio negro, tema abrangente, não é? E Sim. ela, autora do livro A Negra Cor que Reside nas Ruas de Campinas. Olha que livro maravilhoso, para quem não conhece, é importante estar engrandecendo o trabalho da Giovana. Tá? O livro dela dá todo esse direcionamento e foco é apresentar homens e mulheres negras que contribuíram significativamente para a história de Campinas, tá? De São Paulo e do Brasil. Em 3 capítulos, a Giovana Bispo, ela traz à tona detalhes de vida dos escravizados, dos juristas, dos jornalistas, dos esportistas, dos músicos e empresários afro-brasileiros que nomeiam diversas vias públicas. Tá? Ela também aponta as áreas ligadas a ações do período escravagista, levando em consideração que a cidade foi uma das que mais se desenvolveu através da mão de obra dos cativos. Tá? O professor de economia Luiz Rodrigues vai apresentar o tema Perspectivas para o jovem negro no mercado de trabalho. Tema fortíssimo, interessantíssimo. O professor Luiz é economista, professor universitário, foi ex-vice-prefeito da cidade de Taubaté, aqui em São Paulo, presidente do CECAB, para quem não conhece, que é o Centro de Estudos Comunitário Cultural Afro-Brasileiro, né, no qual eu tive o prazer, né, Luiz, né, bem mais novo, né, fazer parte. Nós praticávamos as nossas danças afros e apresentamos aí consideravelmente em muitas cidades, né. O professor Luiz também é ex-conselheiro do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. E não mais o nosso querido Ronaldo Procópio, consultor, né, das entidades negras, né, na parte de São Paulo, que vai estar aí na palestra trabalhando aí no contraponto. Legal? Tá? E aí, depois que fizer essas palestras, nós vamos para discussões. Quero ouvir muitas perguntas. Vamos direcionar a Giovana, vamos direcionar perguntas também ao professor Aloísio, também, né, ao consultor Ronaldo Procópio, para que eles possam nos responder. Fazemos a discussão e aí, no final, né, celebramos e aí vamos para o encerramento. Legal? Bom, Giovana, a sua apresentação tá na ponta aí, não? Como que tá? Tá tudo certo. Eu vou falar. É? Assim que você dá o aval, eu começo. Tá tudo certo. Então, Giovana, seja mais uma vez, seja muito bem-vinda, né? A live, a partir desse momento, é sua. Muito grata. Obrigada, Paulo. Obrigada a Márcia por ter entrado em contato, né? Ter me chamado para poder participar da live. Obrigada por essa apresentação. Obrigada a todos que estão aqui participando e boa noite a todos. Todos conseguem me ouvir? Perfeitamente. Perfeitamente. Geralmente, quando eu faço live, as pessoas reclamam que não conseguem ouvir, então por isso que eu estou perguntando. Então, pessoal, o que o Paulo estava mencionando logo no início da live é muito sério e muito importante também, porque a gente vem todo de um passado histórico, né? A população negra, ela traz todo um passado histórico e que tem se repetido nos dias de hoje. Inclusive, por isso que eu acho que é muito interessante a gente abordar
essa questão da violência e a questão do genocídio negro, que é o que muito está em evidência atualmente e que, querendo ou não, os números de casos com relação à mortalidade dos jovens negros, né, eles têm sido drasticamente, têm evoluído drasticamente. Inclusive, eu estava até separando alguns dados aqui para poder informar para vocês. Mas quando a gente fala sobre genocídio, quando a gente vem falar sobre violência, a gente tem que fazer uma alusão aos anos anteriores, porque isso não mudou. O que mudou foi que em 1888 acabou, né, foi decretada a Lei Áurea e os escravos eles tiveram liberdade, mas a gente percebe que essa liberdade ela veio em termos, porque depois disso não veio uma certa, aliás, nenhuma certa, né, não veio uma indenização para a população negra. Eles saíram pelas ruas e tiveram que construir a sua vida a Deus dará. Então, você percebe um descaso desde a época que eles foram escravizados, né? Inclusive, uma das coisas que eu ressalto no livro, como o Paulo estava informando para vocês, eu sou autora de um livro chamado A Negra Cor que Resiste nas Ruas Campineiras, e eu faço esse parâmetro sobre a história do Brasil, né? Desde a época que os portugueses trouxeram os africanos para cá, né? A época do navio negreiro e tudo mais, até esses escravos chegarem aqui em Campinas e hoje terem seus nomes evidenciados nas ruas. E é interessante eu ressaltar para vocês que a maioria dessa população negra que hoje está com seus nomes evidenciados nas ruas de Campinas foram pessoas que construíram esse país, foram pessoas que construíram essa cidade e que passaram pela mão escravocrata. Para quem não sabe, Campinas, né, ela aqui dentro do estado de São Paulo, ela foi uma das últimas cidades a abolir a escravidão e ela construiu o seu poder financeiro, todo o seu poder financeiro, né, toda essa construção, porque hoje é uma cidade muito desenvolvida, né, e o mercado capital ele é muito controlador aqui nessa cidade e hoje ela é considerada uma grande metrópole, né? Recentemente ela foi considerada uma grande metrópole, ela foi construída pela mão escravocrata. Não só essa cidade, mas como outras cidades também foi construída por um escravizado, né? Foi construída por escravos. Então, assim, decretada a Lei Áurea em 1888, a gente vê que há uma certa liberdade da onde não existe mais senhor do engenho, barão do café, ter aquela pessoa como propriedade de vida dela, mas há uma certa idade para poder fazer a sua própria vida, no caso, né? Para poder fazer com que o seu meio, para poder fazer com que a sua vida ali alavancasse, né? Porque houve um grande retrocesso. E hoje a gente tem algo chamado de várias escravidões, no caso, né? Que a gente tem aquele negócio chamado de escravidão contemporânea. Inclusive, o professor que está aí, eu acredito que ele deve mencionar também, porque ele está falando sobre a escravidão. Pessoal, não estou conseguindo entender. Alguma coisa, eu acho que tem algum som ligado aí. Tem algum som ligado que dificulta um pouco. E aí tá dando problema, precisa desligar aí o teu microfone, que daí tá captando todo o som que está no ambiente, ok? Isso, mas de quem que é? Não é o meu não, né? Não, não é o seu não, fique tranquilo. Pode continuar. Então, fica difícil para a gente poder né, falar aqui. Desculpa, gente. Então é porque tem uma frase que eu gosto muito e que, inclusive, para quem assistiu a live anterior, eu sempre costumo ressaltar, que me chamam para participação, que dizem o seguinte: os negros sangram, mas resistem. E a gente tem conseguido resistir nessa maneira de você conseguir fazer com que a voz do movimento negro chegue até a população no geral,
fazer com que as histórias, né, como você mencionou, Paulo, anteriormente, a história ela revive, né? Se eu estou aqui, se você está aqui, se a Inês, se todo mundo está aqui e são negros, né? Então, porque a nossa história ela resiste e existe um antepassado que fez com que você chegasse até aqui. Então, sangraram anteriormente na época da escravidão, sangraram e sangram atualmente, só que a nossa voz, através dos movimentos negros, através de lives como essa, né, a voz do jovem negro, ela tem conseguido resistir. E é muito triste quando a gente vem falar sobre essa questão do genocídio. Para quem não sabe isso, né, se diz, essa frase ela veio do latim, significa violência, né? Significa tribo, raça, nação. E a parte cida no final, ela significa matar. Então, desde o passado, você percebe que essa coisa de genocídio, né, determinados grupos se reúnem para poder fazer com que matem, né, com que venham destruir outros grupos, né? Isso aconteceu no passado, na época do Hitler, né, que matou, os nazistas mataram vários judeus, né, e acredito que vocês já sabem da história. Só que o genocídio negro, ele ainda está muito disparadamente, muito drasticamente, porque uma pesquisa realizada, eu vou até apontar os dados aqui para vocês verem o quanto isso assim, é completamente sério. Ó. A taxa de homicídios negros, né, de pretos, pardos, né, por um grupo de 100 mil habitantes, isso foi uma pesquisa realizada em 2017. Foi de 41% até, aliás, de 41,1% foi considerada... Só um minutinho, gente. Que a tela do computador apagou aqui. Fique tranquila. É ao vivo. Fique tranquila. Olha só, perdão, aqui, sabe, quando a gente demora para mexer no computador, a tela apaga, né? Aí diz o seguinte, ó, a taxa de homicídios negros, pretos e pardos por um grupo de 100 mil habitantes foi de 41,1, ao passo que de não negros, brancos, amarelos e indígenas foi de 16. Ou seja, olha só como é diferente o homicídio com relação aos pretos, com relação aos negros, do que os brancos e indígenas, né? E aí a gente percebe que há uma grande diferença com relação aos estados, né? E essa reportagem, esses dados que eu vi aqui do próprio IBGE, eles vão afirmando os estados aqui, nos estados brasileiros, onde existem mais evidência dos negros que são assassinados, né? E por incrível que pareça, o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro, ele é o que está lá em cima, né? Depois, se eu puder até, inclusive, mostrar para vocês, é um gráfico aqui que o IBGE ele apontou. E aí, depois ele vai falando, né? Por exemplo, no Distrito Federal, para vocês terem ideia, aqui no estado de São Paulo é 80,7% com relação ao homicídio de negros. No Distrito Federal é 40%, Espírito Santo 18%, e isso foi uma pesquisa de 2017. Então, vocês imaginam como que não deve estar, se forem realizar, né, porque essa pesquisa ela não é realizada assim anualmente, mas imaginem só como que está hoje a taxa de homicídios no ano de 2020. Porque a gente teve inúmeros casos já acontecendo, né? Teve aquele caso, né, do menino que foi assassinado no supermercado Extra, né? Isso foi, acho que no final de 2000 e acho que foi no início de 2019, que agora não me falha a memória. A gente teve o caso agora recentemente em São Paulo do policial também que assassinou um jovem negro, e a gente teve o caso do George Floyd lá dos Estados Unidos, que isso assim revoltou completamente os Estados Unidos e tem revoltado também vários países. Então a gente percebe que essa questão da violência do negro,
ela é evidente. Infelizmente, não são todos os casos que os meios de comunicação, eles repassam para nós, né? Porque vocês percebem que os meios de comunicação, eles são manipulados, os meios de comunicação, eles têm o poder de controlar todas as informações, eles passam aquelas informações que são, que querem informar, e não aquilo que é necessário o povo saber. Então, essas informações, raramente você encontra na televisão, você encontra nos veículos que são manipulados no jornal. Se vocês quiserem, eu até cito aqui para vocês, mas que sua maioria está no estado de São Paulo, né? E em outros veículos também. Então, essas informações que chegam para nós, né? Então, aí a gente percebe que o genocídio negro, ele não acabou, né? Ele é algo assim tão grande, né? É algo que tem crescido tão drasticamente que as pessoas ainda se sentem revoltadas, porque existe a pele preta, existe a pele, né, negra, e só do fato de você ter a pele mais escura, só do fato de você ter a pele negra, isso revolta aquele que não tem, né? Isso revolta aquelas pessoas que são brancas, enfim, e por isso acontece toda essa matança, né? Por isso que isso tem crescido drasticamente, como eu falei para vocês, são só alguns casos que são divulgados para nós. É importante ressaltar também que isso, né, além de ser extremamente racista, além de ser extremamente algo considerado assim, como eu venho discutindo, né, assim, todas as palestras que eu venho dando, né, que eu venho participando, isso é algo que a gente, infelizmente, a gente não consegue controlar, porque é algo que está dentro da pessoa, né? A gente consegue controlar, a gente consegue informar, debater através desses movimentos negros, através de tudo isso que a gente faz, né, para poder fazer com que a nossa voz negra ela tenha reconhecimento e ela alcance o máximo de pessoas para poder falar o quão isso, né, é prejudicial, o quão isso é difícil, né, é horroroso, vamos dizer assim. Acho que eu não consigo encontrar outra palavra, porque eu fico até nervosa, né, quando acontece um caso de racismo, né, e igual eu falo, conforme eu escrevia o livro, né, conforme eu ia apurando as informações, eu ficava assim, como pode, né, porque isso aconteceu com os escravos no passado, só que hoje não acontece, né, de você ir levado à forca, não acontece do escravo ter o seu corpo degolado pela cidade, né? Isso porque a gente não sabe, né? Porque realmente eu acredito que a cada 10 casos, 2 devem acontecer, por exemplo, acontecer como aconteceu com o escravo Elisbão aqui em Campinas, que ele teve o seu corpo degolado, né? E teve o corpo espalhado pela cidade. Isso tem que ser repetido, porque um policial vem e coloca a tua perna. Eu recebi uma mensagem aqui, e aí depois, se a pessoa puder falar, eu já falo um pouquinho. Então, gente, isso que eu estava mencionando para vocês, faz com que aliás, eu parei no policial, né? O policial, isso, né? Aconteceu no passado com os escravos, só que hoje vem um policial e coloca sua perna no seu pescoço, né? Então você percebe que a história ela se repete, só que ela se repete justamente dessa maneira drástica, né? E por isso a evidência de poder mencionar através de um livro, né? Porque você percebe que não é por meio de um veículo de comunicação que dá mais visualizações, né? Que é a televisão, que a gente consegue falar quem foram esses negros. E não tem só negros, né? Que contribuiu para essa cidade, não, mas tem negros que favoreceram, contribuíram fortemente para esse país também. Acho que o Leandro fez uma pergunta. Se você puder falar, Leandro. Posso falar sim, Giovana. Leandro? Sim. Na realidade, foram duas perguntas. Sumiu daqui, se você puder falar, eu já...
Sim, claro. foram duas perguntas que eu coloquei lá no chat, mas uma é, Deixa qual eu a ver se eu diferença consigo. da estrutura dada pelo Estado e pelo mercado também ao negro recém-liberto e o imigrante estrangeiro que veio para o Brasil nessa mesma época? A diferença de estrutura que foi dada para esses dois participantes. Essa é uma pergunta. Certo. E qual outra pergunta? A outra, se você pode falar um pouco sobre o projeto de embranquecimento da população brasileira implementado pelo governo e a relação disso com o atual genocídio negro. Eu penso que isso é uma continuidade desse projeto, que está intimamente ligado. Leandro, perdão, eu não consegui te compreender. Sim. Leandro, perdão, eu não consegui entender o finalzinho dessa pergunta. Certo. Então, falar um pouco sobre o projeto de embranquecimento. Tem um áudio ligado. Tem. Sim. Alguém com áudio aí? Eu falo de novo. Um áudio ligado. O som tá bem... Ok. Acho que agora acho que liberou, hein? Agora sim, falar um pouco sobre o projeto de embranquecimento da população negra, ou melhor, da população negra não, projeto de embranquecimento da população brasileira, como ele foi implementado pelo Estado, pelo governo, e a relação disso com o atual genocídio negro, que eu acredito que é intimamente ligado. É um projeto que ainda continua, só que ele teve essa faceta que agora está aparecendo nas estatísticas. Exatamente. É como eu estava mencionando anteriormente, né? Essa questão do genocídio negro, ela vem se repetindo e hoje, né, ela está drasticamente muito maior. Em questão do processo de embranquecimento, Leandro, isso é uma das coisas que eu trato também, né, no livro, porque isso aconteceu no passado com pessoas importantíssimas para a população campineira. Inclusive, a gente tem o caso de Francisco Glicério, não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele é uma das ruas mais populosas que a gente tem aqui em Campinas. O grande mercado financeiro está ali dentro dessa cidade. Quem passa pelo centro de Campinas tem que passar por essa rua. Ali nessa rua, ela faz com que dê acesso a muitos outros lugares que são completamente desconhecidos aqui em Campinas. E o nome dele, né, o nome desse cara, completamente importante, uma pessoa negra. Ele foi uma pessoa que foi ministra, foi juiz, né? Ele trabalhava com causas de advocacia, aquilo que a gente estava mencionando que é o processo de embranquecimento, né? Por ele ser uma pessoa da alta sociedade, uma pessoa negra, uma pessoa que tinha poder aquisitivo, né? Ele foi pintado como um branco, né? Não tinha fotos na época, não tinha live, não tinha celular, não tinha nada disso que a gente tem acesso hoje em dia. Então ele foi pintado como uma pessoa branca. Ele foi pintado como alguém da alta sociedade branco. Isso, os livros de histórias não esconderam isso, aliás, esconder isso da grande população de alunos do ensino fundamental. Muita gente cresceu acreditando que esse cara, né, esse Francisco Glicério, ele era uma pessoa branca. Isso não só aconteceu com ele, como aconteceu com inúmeras pessoas aqui também, e com várias pessoas, né? Eu, por exemplo, fui entender que Machado de Assis era negro só quando eu cheguei ao ensino médio, né? Quando a gente começou a debater um pouco mais sobre essa questão racial, quando a gente começou a debater um pouco mais sobre a questão da negritude, foi quando eu realmente comecei a me apaixonar pela cultura afrodescendente, pela cultura negra. Então, esse processo de embranquecimento, ele faz alusão a isso que a gente tem, né?
que a gente pode chamar do genocídio. Por quê? É aquilo que eu falei para você, Leandro, isso tem crescido drasticamente, né? Isso faz com que aliás, como ele tem crescido drasticamente pelas pessoas. E agora aparece não estou conseguindo. Gente, está muito difícil aqui escutar o áudio, desculpa, tá com bastante ruído. Perdão, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Não é o meu celular, não, sim. Né? Sim. Ah, será que é ela, Giovana? Porque senão qualquer coisa eu vou para outro canto, gente, perdão. Enfim, então, essa questão, né, do genocídio negro, essa questão do embranquecimento, Giovana. E ela se repete de uma maneira, uma coisa que a gente chama de memória apagada, né? Em que a memória do negro, ela tem sido apagada, né? E é uma coisa que a gente pode chamar de morte simbólica, porque a violência da comunidade negra, ela não se limita só às mortes, como eu citei para vocês, né? A letalidade policial, a violência urbana e ao sistema de saúde, né? Os afro-brasileiros, eles também são vítimas de silenciamento, apagamento, né? Na história do Brasil, com relação a toda essa história que eu fiz esse arcabouço aqui para vocês. Bacana. Isso é uma grande violência também. Então, bacana. Exatamente. Giovana, você quer fazer o seu encerramento para o professor Aloísio entrar com o tema dele? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem algo que eu possa mencionar? Enfim, algo que eu não tenha relatado? Fique à vontade para perguntar. Ou você quer abrir essa pergunta depois, Paulo? A gente abre depois, a gente vai anotando aqui, né? Tá. A Márcia está anotando e depois vai fazer as perguntas aí, em se sentindo naquele momento ali, né? Apto para poder responder aquela pergunta e vamos responder, tá bom? Perfeito, Paulo, perfeito. Tá. Professor Aloísio, a apresentação do senhor aí, como está? Libera o microfone, tá bom? Libera para ele, mano. Aqui, ó. Ver se eu consigo liberar. Poxa. Aqui, foi. Foi? Poxa. Tá tudo tranquilo aí? Som e imagem perfeitos? Perfeito, poxa. Então, vamos lá começar. Veja, primeiro, gostaria de cumprimentar a todos, os jovens que aí estão, os não tão jovens quanto eu, né, como eu, e dizer que é um prazer imenso estar aqui, para que nós possamos trocar umas ideias, trocar umas figurinhas, né? E, veja, modestamente passar um pouco da experiência adquirida aí ao longo de muitos anos de mercado de trabalho, né? E, sobretudo, experiências negras, né? A gente que é de origem afrodescendente, a gente tem passado ao longo da nossa vida por uma série de peripécias e, evidentemente, a gente aprendeu muito com isso, continuou aprendendo, né? Então, eu quero agradecer muito aí pelo convite, Paulo Sérgio, pela possibilidade da minha participação e deixar bem claro, estou bastante feliz com isso e já gostaria até de dizer o seguinte, eu acho que nós não devemos parar por aqui. Eu acho que nós temos que já desencadear aí uma série de novas ações, uma série de novas atividades para fazer esse movimento crescer, né? Para que os nossos jovens tenham efetivamente um espaço maior na nossa sociedade. Mas vamos lá. Eu me propus a falar alguma coisa sobre as perspectivas para o jovem negro no mercado de trabalho. Veja, isso me parece um dado extremamente importante, que a gente vive num país, aí, num mundo capitalista, onde as pessoas precisam de uma coisa chamada dinheiro,
E para isso tem que ter um bom trabalho, e para ter um bom trabalho você tem que estar no mercado de trabalho, né? Então, evidentemente, como eu não posso deixar de lado a postura de professor, eu vou procurar ser o mais didático possível aqui na minha fala, até porque eu não tenho como não usar alguns dados técnicos, todos eles com a devida contextualização. Eu espero que fique tudo muito claro. Então, quando a gente fala de perspectivas do jovem negro no mercado de trabalho, é fundamental, na minha maneira de entender, que nós saibamos primeiro o que é um mercado. Eu estou falando de mercado de trabalho. Eu acho que trabalho todo mundo sabe o que é. Agora, quando a gente se refere à expressão mercado, e aí eu estou já caindo no campo do terreno econômico, é super importante que todos nós saibamos claramente o que significa mercado. Eu diria, também simplisticamente, que mercado nada mais é do que um espaço físico ou virtual. E quando eu falo em mercado físico, eu acho que todo mundo vai me entender também, é um espaço onde tem alguém lá comprando e vendendo coisas, por exemplo, o mercado de hortifruti granjeiros, né? Como nós temos aqui em Taubaté o Mercadão, eu acho que a maioria dos municípios do Brasil tem o seu mercado municipal, é um espaço físico, né? O que seria o espaço virtual? O espaço virtual é que hoje a gente compra muito pela internet, a gente recebe muitas vendas, ou muitas possibilidades de vendas, também demanda, ela procura por mão de obra qualificada. Então, sempre vai haver a relação oferta e demanda. E esse jovem negro que está indo para o mercado de trabalho, que está procurando uma vaga, ele está demandando, ele está procurando a vaga dele no mercado de trabalho. E ele está fazendo o quê? Ele está ofertando a sua mão de obra, ok? E a empresa, por sua vez, ela está ofertando vagas e ela está procurando mão de obra qualificada. Esse qualificado, eu quero chamar bastante atenção, porque nós vamos falar um pouquinho mais na frente da importância da qualificação para se inserir no mercado de trabalho. Às vezes as pessoas reclamam, olha, eu não tenho sorte, eu não consigo emprego, eu entrei no emprego, tenho que sair rapidamente. É importante que a pessoa saiba que o mercado é extremamente exigente e as pessoas têm que se qualificar adequadamente para isso. E o jovem negro não é diferente, ele se insere nesse mesmo contexto. Então, eu acho que ficou claro, né? Existe uma relação biunívoca, ou seja, é uma via de mão dupla. A relação é interdependente. A mão de obra depende do mercado de trabalho, o mercado de trabalho depende da mão de obra. Então, existe oferta de emprego, existe disponibilidade de mão de obra qualificada para que possa se inserir nesse mercado de trabalho. Bom, dito isso, eu diria o seguinte, quais seriam os passos, então, para que a pessoa pudesse, o jovem negro, né, do qual nós estamos falando, pudesse se inserir no mercado de trabalho? O primeiro passo que eu diria é o seguinte, é importante que o nosso jovem negro, ele entenda o que é e como funciona o chamado mundo corporativo. Veja o que é uma empresa, como é que funciona uma empresa? A empresa busca o quê quando ela está chamando alguém para o seu corpo de funcionários ou para o seu corpo de colaboradores? Então, para entender esse mundo corporativo, e para se inserir nele, existe um caminho, por exemplo, que é a pessoa elaborar um bom currículo. E para ter um bom currículo, não basta colocar no papel algumas coisas para encaminhar a empresa, tem que gestar esse currículo. O currículo se forma ao longo de um determinado tempo. O currículo se forma ao longo de uma vida estudantil, e se forma ao longo de uma capacitação profissional que tem que ser constante. Ela não pode aparecer de uma hora para outra. E tudo aquilo que nós colocamos no nosso currículo para apresentar a uma determinada empresa tem que ser absolutamente verdadeiro. Então, por exemplo, se eu coloco no meu currículo que eu falo inglês fluentemente, eu preciso saber que na hora
Na hora da entrevista, eu vou ser testado com relação a isso, e o meu inglês tem que ser efetivamente fluente. Caso contrário, como diz o meu netinho, vai dar ruim para mim. Como se comportar numa entrevista? É um passo importante também. É importante que a pessoa se qualifique, inclusive com relação a isso. Eu estou indo para uma entrevista numa grande corporação. Qual será a minha postura? Qual será a minha postura adequada para que eu possa realmente convencer a pessoa que vai me entrevistar que eu sou uma pessoa importante para aquela empresa? É um outro tipo de preparo que eu tenho que ser. Isso chama-se qualificação, né? Agora, como se qualificar melhor? Eu, de longo tempo, tenho discutido, eu tenho debatido, eu tenho defendido uma tese que serviu de experiência para mim na minha vida profissional, para vários amigos que eu tenho. Gente, não há outro caminho. Você tem que se preparar para aquilo que você se propõe. Quer ver, se você diz assim, olha, um garoto lá, um jovem, um adolescente de 13, 14 anos, eu quero ser jogador de futebol. Seja um excelente jogador de futebol. Faça a diferença. Sabe, porque jogador de futebol tem um monte por aí, né? Eu quero ser DJ. Se qualifique, se prepare para ser um excelente DJ. Eu gosto muito de engenharia. Não seja um engenheiro qualquer. Se qualifique, se prepare para isso. Isso é que lhe abre portas, tá certo? Então, como nós temos essa pecha, esse problema aqui no nosso país, que é um país eminentemente racista, machista, né? É muito importante, quando a gente chegar em qualquer empresa, a gente chegar por cima, nariz empinado, como se diz. E eu faço isso porque eu tenho capacidade para isso, eu estou qualificado para isso. Essa é a mensagem que eu deixo, entende? Então, é fundamental. Vai fazer uma faculdade, estude, seja um aluno, se qualifique, pesquise, sabe? Um outro passo importante também para você se situar e se manter dentro da empresa, porque uma coisa é você entrar na empresa, outra coisa é você se manter ali durante um período que você queira, né? É você entender o que hoje se chama de comportamento organizacional. O que seria entender o comportamento organizacional? Qual é a missão daquela empresa? Qual é a visão daquela empresa? O que ela espera de mim como colaborador? Tá? Quando se fala em comportamento organizacional, é importante deixar claro para a gente o seguinte: algumas pessoas, às vezes até por uma questão digamos, de índole, né? A pessoa tem uma índole um tanto quanto autoritária, ela chega dentro da empresa querendo dar ordens. Não vai sobreviver. A pessoa, por outro lado, não pode entrar numa empresa também de cabeça muito baixa, senão vai ser atropelada. Então, como é que você se comporta dentro de uma empresa? A política organizacional dessa empresa, como é que ela acontece? Sabe, então, é uma série de fatores que é importante as pessoas irem pesquisando, analisando e verificando como é que essas coisas acontecem. Um outro item que eu gostaria de comentar também, para que a pessoa, né, como um dos passos para a inserção / manutenção no mercado de trabalho, é a pessoa ter consciência de que no mercado de trabalho também existe um grande racismo. Não tenho a menor dúvida com relação a isso. Eu passei por algumas experiências com relação a isso, superei, tá certo? Com classe, com categoria, desculpe a falta de modéstia, e venci no mercado de trabalho. Mas eu daria, por exemplo, um fato que ocorreu comigo. Eu era um diretor financeiro, aí um dia uma secretária me disse que tinha uma pessoa, uma senhora querendo falar comigo, eu disse, manda ela entrar. Aí entrou uma senhora, loira, de olhos azuis, toda muito bem vestida, e quando a secretária abriu a porta e a introduziu na minha sala, ela disse, nossa, é você? Então ficou muito claro, e aí veja a questão do racismo, implícito ou explícito. Um dos fatos que me chama muita atenção, me aborrece muito, é quando eu vejo uma pessoa negra dizer assim, eu nunca sofri racismo. Sofre, sim. É que, às vezes, a pessoa não percebe. Não percebe porque não tem a chamada consciência negra.
de entender como é que as coisas acontecem, né? A gente tem alguns dados aí que não são dados nossos do movimento negro, não são dados meus, professor Aloysio, são dados do IBGE, que diz o seguinte: na relação demissões-admissões, as empresas no Brasil, em larga escala, primeiro elas demitem, quando elas vão passar por um processo de demissão, a grande maioria demitida é negra, no primeiro momento. Quando se tem uma situação inversa, é um problema de prosperidade econômica, e as empresas vão admitir, sempre primeiro admite-se brancos. Dentro desse contexto, a gente não pode deixar de discutir a questão da mulher negra, porque, como eu disse anteriormente, o Brasil é um país imensamente racista e machista. Então, não é difícil perceber a dificuldade que uma mulher negra tem para sobreviver no mercado de trabalho. É super importante, então, que as nossas meninas, as nossas jovens negras, elas estejam realmente preparadas para isso, para enfrentar essa duplicidade, racismo e machismo, tá certo? Então, é muito importante, então, que as pessoas, todas elas, estejam suficientemente preparadas para isso, né? E que, quando chegarem no mercado de trabalho, tenham realmente sucesso e a competência não lhes falte. É por isso, né? Porque quando eu disse, também voltando um pouquinho, a questão das pessoas que dizem que nunca sofreram racismo, que não percebem isso, porque nós somos um país em que o racismo acontece de maneira velada. Ou seja, você não conhece o seu inimigo. E numa guerra não existe nada disso, não saber com quem você está lutando. Porque, às vezes a pessoa te trata bem, mas por baixo do pano, como se diz, ela está criando normas ou situações contra você. A coisa acontece de maneira subreptícia, ou seja, ela não é clara, ela não é explícita. E aí algumas pessoas não percebem. E não percebem porque não têm a chamada consciência negra. Então, essa reunião de jovens negros, de movimento negro, eu sempre achei extremamente importante, porque aí a gente conhece a nossa realidade e a gente aprende a se defender. Mas, como eu disse, a minha intenção era falar sobre perspectivas do jovem negro no mercado de trabalho, né? Aí alguém poderia me perguntar: Luiz, mas o que você tem para falar sobre perspectivas? A perspectiva do jovem negro no mercado de trabalho, quem vai fazer, quem faz, é ele próprio. Veja, nós negros não temos que esperar nunca que o Estado nos favoreça com A, B ou C. A gente não tem que esperar nenhuma benesse da sociedade. Nós temos que abrir o nosso espaço. E cada jovem negro que vai para o mercado, ele tem que saber disso. Olha, é uma luta terrível. Eu tenho que estar preparado para essa batalha. Então, eu vou abrir a minha perspectiva, eu vou abrir o meu caminho, eu estou preparado para isso, e quando eu chegar lá, eu vou me manter lá. Meus amigos, essas eram as minhas palavras, eu me abro, então, para as questões aí que julgarem pertinentes. Muito obrigado. Professor Aloysio, Oi, pois não. temos aqui, antes do nosso consultor, o Leandro, falar, temos uma pergunta aqui do Leandro. Antes do Ronaldo falar, tem aqui uma pergunta do Leandro. Ah, perfeito. Se puder repetir para mim, porque eu até vi aqui. Não, mas eu falo aqui, ó. Ah, vamos lá. O senhor considera, né, o Black Money, que é manter o dinheiro circulando na comunidade negra? Né? E depois, quais as alternativas para a comunidade negra construir estruturas macroeconômicas, já que as que estão estabelecidas acabam por nos excluir? Perfeito. Veja, com relação ao Black Money, né, eu diria o seguinte, parafraseando um grande filósofo: o dinheiro sempre é bom, né? Eu acho que a moeda tem que estar circulando no meio da comunidade negra, se eu entendi bem a pergunta, e de uma maneira bem objetiva, de uma maneira bastante contundente, né? Para que isso aconteça, aí a gente vai ao encontro da segunda pergunta,
né? Quer dizer, como é que a gente vai manter uma estrutura nessa macroeconomia que nós temos no mundo capitalista? É através de uma coisa chamada empreendedorismo. Que é importante que fique claro que quando se fala em mercado de trabalho, não é apenas eu me preparar para ser empregado de alguém, tá certo? É importante que eu me prepare para ser um empregador. E aí eu tenho que me qualificar para isso. O mercado hoje está demandando isso. As pessoas têm que entender que eu preciso buscar uma inovação dentro do mercado de trabalho, como colaborador ou como empreendedor. Eu não posso ser apenas mais um, eu tenho que chegar para fazer a diferença. Tá? E aí volta novamente a palavrinha mágica para nós: qualificação, qualificação, qualificação. Perfeito. Irmão Leandro Santos, o professor Luiz respondeu a sua pergunta, joinha, já fez o joinha. Ótimo, aí, pô, parabéns, parabéns, bacana, bacana. Né? Agora eu vou abrir para o nosso consultor, Ronaldo Procópio, né? Está conversando aí no contraponto. Ronaldo, você teve a oportunidade de acompanhar a palestra da jornalista Giovana, né? Teve a oportunidade de acompanhar a palestra do professor economista Luiz, né? E agora eu gostaria que você atuasse aí, então, nos cumprimentando aí nessa belíssima noite, nessa belíssima live, né? Os seus entendimentos e considerações. Bom, em primeiro momento, boa noite a todos. Está sendo uma grande satisfação estar participando dessa live. Gostaria de agradecer os meus convidados, o senhor Alex, o Oliver, a senhora Maria, que está na conexão diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aqui conosco. Nossa, que legal, que legal. Isso, a minha tia, está sendo uma honra. Né? E agradecer os nobres palestrantes. Muito legal, Ronaldo. Parabéns, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sim, apesar do frio, estou aqui. Ao senhor Alex Oliver também, aqui presente, excelente empresário também, tive a honra de convidá-lo para estar aqui conosco. Aos palestrantes, Giovana, meus parabéns pela belíssima palestra, as palavras, e o professor Aloysio. Bom, meu nome é Ronaldo Procópio, eu sou consultor comercial, atuo na área de vendas. Cortou o seu som, liga o som. Cortou agora no finalzinho, tá? Bacana, aí. Bom, então vamos lá, voltando, né? Eu tenho aproximadamente 20 anos de experiência na área comercial, como vendedor, e toda essa transição da parte profissional e até mesmo pelos temas abordados, eu presenciei muito. Tá? E então, assim, graças ao meu pai, eu venho de uma formação de colégios particulares, tive, teoricamente, que conviver como sendo o único aluno negro dessas escolas, instituições nas quais eu estudei. E no âmbito profissional, assim, foi algo totalmente, né, inovador, porque eu sempre era o único negro que estavam à frente, que estavam passando por um processo seletivo, que estavam em uma equipe de aproximadamente 30 consultores, e eu, teoricamente, fazia parte de 1% desse total. E o que eu obtive como experiência, né, para estar reforçando ainda mais? Eu fui, através das palavras que o professor Aloysio disse, qualificação. Eu me qualifiquei, estou sempre inovando os pensamentos, critérios, abordagens, estudo bastante para estar me aperfeiçoando, para estar lado a lado com todos os meus pares e competir igualitariamente com todos. Então, esse acaba sendo o objetivo. Então, você ser um profissional negro exige muito de você. Você não só tem que demonstrar todo o seu conhecimento, você ser comprometido com a empresa, com todos os indicadores. De fato, quando tem um processo demissional, você sempre está ali na lista, né, de muitos colegas estarem nessa lista, na linha de frente da parte das demissões, inclusive na parte de processos seletivos. Hoje as empresas, elas solicitam a foto no currículo. Até mesmo várias empresas hoje, até mesmo sites de empregos,
né, como o Infojobs, vagas.com, eles têm lá uma pergunta. Eles perguntam a sua etnia. Justamente é para fazer um filtro. Algumas empresas acabam utilizando esse recurso como estar preenchendo esse 1% da mão de obra na empresa, para literalmente eles estarem tendo aquela visão, aquele propósito, aquela missão de que, não, eu estou cumprindo com a socialização do afrodescendente. Então, as empresas estão se movimentando. Umas utilizam essas pesquisas em si para estarem melhorando, para estar fazendo a inclusão do negro no mercado de trabalho. Com relação ao que o Leandro, ele acabou fazendo uma colocação muito importante, que é o Black Money. Black Money foi um projeto muito bem elaborado, com alguns empresários negros que perceberam em si que a comunidade negra tem muita dificuldade de estar obtendo crédito nas instituições financeiras. Então, quando você vai numa agência bancária, você vai no Banco Itaú, né, nas instituições privadas, você, quando senta frente ao gerente, ele começa a te questionar. Primeira pergunta que ele faz: qual a sua profissão? Eu, por exemplo, eu sou correntista do Personalité. Eu entro numa agência, a gerente toda vez me pergunta: qual que é a sua profissão? Qual que é a sua atividade? Ela acaba me perguntando isso. Claro, para saber os produtos que ela vai estar me vendendo, né? Mas, de qualquer forma, se eu pedir para ela uma linha de crédito, olha, eu estou precisando me capitalizar com capital de giro de aproximadamente 100 mil reais. Provavelmente ela vai colocar uma restrição e esse crédito não será aprovado tão facilmente como se fosse para uma pessoa de uma etnia diferente. Então, esse projeto do Black Money é muito interessante. Por quê? Os negros, eles entram, fazem o cadastro e aguardam, né? Acho que o áudio do professor parou. Eu não consigo ouvir ele. Estou ouvindo bem. Vocês conseguem ouvir ele? Sim. Eu, perfeitamente. Eu também não estou conseguindo escutar mais. Melhorou o áudio? Agora eu não estou ouvindo. Melhorou eu agora? consegui ouvir. Perfeito. Então, vamos lá. Como eu estava explicando, né, o caso do Black Money, então essa instituição está sendo muito bem preparada. Claro que tem um grande suporte de outras empresas, de outras instituições financeiras que estão vendo um nicho de mercado diferente. Então, vamos supor, eu cito muito exemplo, né, quando eu falo sobre esses temas, com relação aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o mercado de trabalho ele tem uma amplitude maior. Assim como nós temos astronautas, temos engenheiros, temos médicos, e cito como exemplo também Salvador. Salvador, quando você vai até a cidade, você vê médicos negros, que em São Paulo, teoricamente, você encontra, mas é 0,01%. Em Salvador, essa proporção aumenta um pouco. Claro, chega a uns 10%. Você vê delegados, juízes, promotores. Claro, porque a maioria, a densidade, a população na região Salvador da Bahia, ela é bem maior. Então, por isso, o negro, ele acaba se destacando, tendo acesso a essas profissões, graças ao quê? Nada mais e nada menos, porque ele se esforça, ele se qualifica. E, com relação a São Paulo em si, como estado maior, essa concorrência ela acaba sendo um pouco mais distante. Então, até mesmo a idealização de cotas, de um certo momento, é muito importante para o avanço. É um avanço, na minha opinião, para todo jovem negro. Hoje, concursos públicos federais determinam cotas para negros e afrodescendentes. E todos eles ainda têm um critério principal. Você tem que postar a sua foto no ato da inscrição desse concurso público. Porque muitas pessoas podem automaticamente estar
se autonomeando como negro ou afrodescendente, sendo que, teoricamente, ele acaba não sendo, só para ter um benefício a mais com relação à lei e incluir uma brecha na lei, né? Então, isso acontece. Então, nada melhor do que os negros em si estarem se qualificando cada vez mais, né? Se estuda, sempre tenta ser o melhor. Foi isso que meu pai me ensinou. Meu pai, ele trabalhou 35 anos numa grande instituição financeira, no Banco Itaú, se aposentou, e ele fala, o sucesso dele na carreira foi porque ele sempre fazia o melhor no qual estava determinado para ele fazer. Ele foi um grande técnico de informática, isso na época que acesso era de poucos, ele manuseava muito bem programas de computador, determinava, e ele acabou passando todo esse conhecimento. E isso, de fato, você acaba sentindo na prática, porque você vê como que é o mercado de trabalho hoje. Com relação ao genocídio, né, exemplificado, que é uma matéria, assim, teoricamente triste, né? É difícil você falar sobre o genocídio, teoricamente, dos afrodescendentes do Brasil. Sendo que, além de toda a escravidão, de todo o processo que o negro passou, desde quando ele foi retirado da sua terra natal e trazido para uma terra totalmente desconhecida, que ele abriu mão da sua família, da sua terra, da sua tribo, e ele veio para o Brasil, ele teve esse choque, grande impacto. E ele queria ser livre como ele era livre na terra natal dele. Então, o que acontecia? Esse genocídio já existia na época da escravidão, só que agora ele está acontecendo não pela escravidão, e sim pela cor da pele que está acontecendo em nossa sociedade. São policiais, teoricamente, que não têm um ótimo preparo. Eles, primeiramente, agridem antes de perguntar se a pessoa é trabalhadora ou não. Comunidades, como existem hoje em todos os lugares, eles, teoricamente, generalizam esses afrodescendentes, esses jovens, como totalmente voltados à marginalidade. Se ele consegue se destacar, comprar um carro, comprar uma moto, de repente ele está andando na rua, o que acontece? Ele é parado, sempre. Eu fui parado várias vezes por estar de carro, né? E aí ele me perguntava, a primeira pergunta do policial, o que você faz? Esse carro é seu? Aí eu mostrava toda a documentação, mas eu tinha que estar pautado com toda a documentação. Habilitação em dia, documentação do carro. Porque se eu tivesse, teoricamente, algo totalmente fora da lei, aí vinha a punição. Ou seja, é difícil você ser negro? Sim. Ao mesmo tempo, gera uma grande oportunidade se você tem capacidade, habilidade, né, de estar superando todas essas dificuldades que a sociedade impõe. Então, hoje, você educar um filho negro, você vai educar ele com muita determinação, com muito amor, com muito carinho e mostrar para ele os dois lados da moeda. Existe, sim, uma sociedade racista, né? Hoje, o país ele é totalmente racista, inclusive machista. No mercado de trabalho, voltando um pouco, o homem branco hoje, o salário dele, ele acaba sendo 60% maior na mesma função do homem negro. O salário da mulher negra, ele é 4 vezes mais baixo do que um homem branco e, teoricamente, 40% mais baixo do que uma mulher branca. Então tem. E como é feito isso? Através do quê? Da especialização, qualificação. Claro que isso é medido através de profissões totalmente diferentes. Podemos ter hoje como um caso de uma doutora, né, uma doutora afrodescendente, que foi a ganhadora do Big Brother. Isso foi, teoricamente, um marco na história. Por quê? Eles quiseram fazer isso nesse momento que o país está passando, o mundo em si está totalmente voltado na causa dos afrodescendentes, de toda a injustiça, de todo esse genocídio, né, de toda essa desigualdade social que todos estão vivendo, o mundo em si está se movendo. Grandes mártires, né, em outros países que têm estátua por grandes feitos, né, que eles eram idealizados, essas estátuas estão sendo derrubadas devido justamente às atrocidades que foram feitas no passado, ligados ao
a uma sociedade escravocrata que tinha muito no Brasil, até mesmo com relação à França, ela foi totalmente contra a escravidão. Passagens, por isso que a França hoje, teoricamente, através de pesquisas, e muitos negros comentam que é o melhor país do mundo para o negro viver. Porque a França sempre foi totalmente contra essa sociedade escravocrata. Enquanto a Inglaterra pegava os navios, levava para a América do Norte, América Central, grandes colônias totalmente voltadas para a plantação de tabaco, né? Os grandes latifúndios somente utilizavam. Os portugueses, os espanhóis iam contra também. Os espanhóis, se nós observarmos em si a América Central, Argentina, que era teoricamente uma colônia espanhola, existem pouquíssimos negros. Existiam, sim, mas só que para a parte da escravidão, eles acabaram abolindo, porque eles já tinham essa concepção como seriam futuramente essa desigualdade social. E no Brasil, de fato, isso é bem explícito. Essa desigualdade social, inclusive em São Paulo, que você tem alguns bairros centralizados onde os afrodescendentes residem, e você vê os outros bairros mais luxuosos, que você vê que totalmente essa discrepância com relação à desigualdade social. Espero ter feito esse contraponto. Agradeço ao meu grande irmão Paulo pelo convite de estar fazendo, né, esse contraponto, essas considerações, esse reforço para o jovem. E gostaria de deixar mais uma mensagem. Acredite que você, por ser negro, você é tão capaz quanto qualquer uma outra pessoa de qualquer etnia. Muito obrigado a todos pela atenção. Uma boa noite. Obrigado. Bom, Ronaldo Procópio, muito obrigado pelas considerações, né? Obrigado aí, até a Marília José está lá no Rio Grande do Sul nos acompanhando, muito obrigado, né? Perfeito mesmo. Gostaria agora, né, tem umas perguntas do irmão Leandro aqui, que eu já vou distribuir, né, para os nossos palestrantes, mas gostaria de ver se a Inês tem uma pergunta para alguém, se o professor Valtencir também tem, Tiago, Paulo Júnior, os jovens aí que possam, né, Deise Abreu, poder fazer algumas perguntas agora aí para os nossos palestrantes. É importante isso, né? Enquanto vocês pensam aí o que perguntar, que podem colocar diretamente no chat, eu vou aqui passar uma pergunta aqui para o Ronaldo, que foi feito do Leandro, tá? Senhor Ronaldo, qual a mensagem transmite ao jovem negro que também está na mesma situação de ser o único negro em uma instituição de ensino? Bom, a mensagem que eu passo, né, que o jovem negro, ou o negro em si, que ele acaba tendo esse destaque na empresa, ele tem que ser muito bem qualificado. A qualificação é a condição sine qua non para que, de fato, ele obtenha sucesso e ele seja admirado por todos os pares. E isso em qualquer transição, tanto na universidade, quanto também no ramo profissional na empresa. Tá. Tem uma pergunta também aqui do Leandro, mas eu acho que isso já contempla, acho que o senhor Ronaldo já falou no meio, né? Que já passou por alguma situação de racismo no setor comercial. Já passei. Assim, foi muito triste, né? Teoricamente, eu sou consultor em uma concessionária, né, de veículos, e então, nesse período, eu estava dando uma consultoria, né, para vários funcionários, né, clientes, na rede varejista. E aí, então, eu estava sentado numa mesa, né, fazendo toda a comercialização, negociação, e aí, detalhe, um outro afrodescendente se aproximou, era a minha vez de estar atendendo esse cliente, ele se dirigiu, né, à secretária e falou assim, olha, o senhor vai ser atendido pelo Procópio. Ele falou assim, é ele? Eu quero falar com a gerente. Ele falou com a gerente e falou assim que não queria ser atendido por mim. E eu vi nitidamente ele assim desviando, eu era o próximo.
né? Que aí eu controlava, minha mesa era bem de frente da entrada, e aí então esse afrodescendente falou desta forma. Não queria ser atendido. Não queria ser atendido por mim. Então, mas acabei superando, eu falei, bom, ele não atendi, depois eu vi, ele comprou de fato o carro, né? E comprou com uma outra consultora, mas teoricamente, né, ele não se sentiu à vontade. Agora, o inverso aconteceu. Muitos afrodescendentes que adentravam na concessionária, eles sentavam comigo e falavam assim, eu nunca imaginei que seria atendido por um negro, comprando um carro 0 km por um negro. Que em todas as concessionárias que eu entrei, eu só vejo vendedores de outras etnias, e não negro. Não, perfeito. Olha, embora triste, né? Porque isso acontece mesmo aqui. Aproveitar aqui e falar aqui, né? O Valtencir, ótimas palestras, não tem nenhuma pergunta, só algumas considerações. O Brasil é um país com o maior número de negros fora da África, né? Mais da metade da população brasileira é formada por negros ou descendentes. E mesmo assim, o racismo no Brasil é fortíssimo. Acredito que parte desse racismo ocorre porque muitas vezes o negro não tem consciência de quem é. E isso o leva, muitas vezes, até a apoiar políticos racistas, em casos na família. Por incrível que pareça, é assim mesmo, Valtencir. Temos uma pergunta aqui, professora Luísio, tá? Irmão do Leandro. Professora Luísio, quais as opções temos para ampliar a consciência negra? Veja, na minha maneira de entender as coisas, isso que nós estamos fazendo hoje aqui nessa live é um dos caminhos. É juntar os negros, é sensibilizar os negros à sua importância dentro da sociedade brasileira e conscientizá-los de que, como diz o Ubuntu, né? Juntos somos mais fortes. E a partir do momento que as pessoas jovens, principalmente, se interessem pela causa e trabalhem em prol dessa causa, a tendência é que a gente chegue a caminhos aí bem mais amplos e consigamos um espaço bem mais interessante dentro da nossa sociedade. Importante frisar também, né, como foi dito anteriormente aí, que seria até bom de deixar isso bastante claro. O Brasil é um país que só perde em termos de população negra para um outro país chamado Nigéria. Todos os demais países da própria África não têm tantos negros como temos no Brasil. Poxa, isso é um dado extremamente importante, nós deveríamos... Não sabia disso. Não, é verdade. O segundo país do mundo, evidentemente incluindo a África, né? Em termos de população negra, é o Brasil. É o Brasil, só perdemos para a Nigéria. Agora, eu vi recentemente, só complementando, Paulo Sérgio, e a companheira que fez a pergunta, eu vi uma participação muito interessante, se não me engano, foi no Roda Viva, de um MC americano, e ele disse o seguinte, que assusta muito a ele, né, um MC negro, que lá nos Estados Unidos a população negra é mais ou menos em torno de 14%. E aqui no Brasil nós somos aproximadamente 54%. Esses 14% lá nos Estados Unidos se movimentam muito mais do que nós aqui, que somos 54%. Veja, isso é um dado a pensar, é um dado a refletir, e é um dado a gente tomar algumas atitudes um pouco mais enérgicas com relação aos nossos próprios interesses. Verdade, verdade, a questão das etnias aí. Uma pergunta para a Giovana, do Leandro também. Giovana, quais os outros exemplos de silenciamento da voz do jovem negro? Né? Conforme o pessoal estava aqui palestrando, inclusive quero agradecer pela maravilhosa palestra, muito interessante, todos os temas abordados. E isso que o professor acabou de ressaltar é verdade. Nós só perdemos para a Nigéria, né? Para esse país. O Brasil ele é o país onde existem mais negros, né? A gente só perde para esse país aqui.
que a gente mencionou. Então, assim, Leandro, os grupos historicamente silenciados, né, esse silenciamento do negro, quando você me fez essa pergunta, me fez lembrar das palestras que eu costumo realizar nas escolas aqui em Campinas. E, assim, é sempre para ensino fundamental e para ensino médio. E depois, no final, como a gente está fazendo aqui, sempre surgem perguntas. E eu fico, assim, muito, assim, tentando entender por quê. Aí falta explicar para essas crianças, falta explicar para as pessoas a maneira real e a história verdadeira do que aconteceu com o povo negro desde a época do navio negreiro até os dias de hoje, né? Porque saem perguntas do tipo assim, por que não existe consciência branca, né? Por que outra pergunta que me fizeram a última vez, além dessa, né? Por que não existe consciência branca? Foi uma assim, nossa, mas por que não bateram nos brancos? Só bateram nos negros? Então, assim, há uma falta de você estruturar essa história. Então, o nosso silenciamento, ele vem dessa forma, porque esse silenciamento foi porque a história ela foi apagada durante muito tempo e ela não é evidenciada para as crianças desde pequena, ela não é evidenciada para nós desde pequeno, né? Então, a informação ela não é relevante, aliás, ela é relevante, só que ela não é passada com precisão para a gente desde a época que a gente precisa saber e conhecer, que é desde o fundamental e assim por diante. A gente, por exemplo, só vai ter acesso, né, a grande população, né, brasileira, né, as pessoas que têm acesso à faculdade, inclusive, vocês sabem que só 2% da população brasileira tem acesso à faculdade e menor ainda é o negro, né, menor acesso tem o negro na faculdade. A gente só vai entender se a gente pesquisa e tem acesso aos livros. Mas o nosso silenciamento, ele vem dessa forma, né? Ele vem dessa forma de que jovens brancos possuem acesso à informação maiores do que os jovens negros, né? Isso varia com relação à faculdade, com relação... A gente percebe que até as faculdades federais, as faculdades estaduais, existem mais brancos do que os negros, né? Porque eles têm acesso ao que está lá, né? Na comunidade não tem acesso. E durante muito tempo, por conta dessa falta de informação, por conta das informações que não são passadas para nós com relevância, a gente foi considerado como miseráveis e inferiores. Mas não, nós não somos miseráveis e inferiores, nós somos um povo que levantou essa nação, que construiu essa nação, entendeu? Então, o silêncio, ele vem justamente nessa forma, de você não evidenciar a nossa história da maneira como tem que ser, né? As pessoas velar as informações, tanto é que para você escrever um livro dessa maneira, para vocês, né, que estão à frente do movimento negro, sabem que as informações do passado, elas foram queimadas. Histórias foram queimadas para que hoje a gente não pudesse ter acesso do que realmente aconteceu com o povo negro, do que realmente aconteceu com o escravizado na época. Então, espero que eu tenha respondido sua pergunta, Leandro. Perfeito, é isso mesmo, Giovana. Aqui eu tenho aqui o Paulo Júnior, tá dizendo aqui, ó, não tenho perguntas, só gostaria de agradecer aos palestrantes pelos ótimos temas abordados. Uma live muito interessante, bacana. Tá? Agora tem uma pergunta aqui do Michael, e aí eu ver quem se prontifica a responder. Como combater o racismo velado de modo que não caracterize a utilização da cor da pele como forma de vitimização? Quem é que pode responder isso aí? Fazer a pergunta. Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso. Perfeito. E, veja, voltar a enfatizar aquilo que eu disse anteriormente. A partir do momento que você se qualifica profissionalmente para adentrar qualquer que seja o espaço, né, que esteja disponível, a cor da pele vai significar muito menos. E as pessoas vão passar a nos respeitar muito mais, tá certo?
Então, quando você chega com autoridade, e quando eu digo autoridade, não é se é doutor nisso, doutor naquilo, delegado, não. É você saber do que você está falando, é você estar devidamente qualificado para estar ali onde você está. Que, por exemplo, se você chegar num restaurante caro e entrar nesse restaurante, porque você foi naquele restaurante, porque você se capacitou para isso, você se qualificou para isso, e você dispõe de recursos financeiros para estar naquele local. Você tem como exigir um bom atendimento e, certamente, na sua chegada, as pessoas já vão te respeitar. A vitimização, ela não cabe efetivamente, tá? As pessoas têm que saber evitar, coitadinho de mim. E aí, se você for analisar um pouco a história do próprio movimento negro, ele no Brasil ele passou por, eu diria, por 3 situações diferentes. A primeira delas foi exatamente esse processo de vitimização. O negro se julgou um coitadinho, ele não tinha espaço, ele não tinha emprego, ele não era aceito pela sociedade. A segunda fase do movimento negro no Brasil, na minha concepção, ela foi uma fase de espécie de protesto, né? O negro era ofendido, ele queria quebrar tudo, ele queria brigar, ele queria bater. Hoje nós estamos na fase da conscientização, entender o nosso posicionamento dentro da sociedade, entender o que nos é devido pela sociedade, nos qualificarmos para isso e cobrar da sociedade, tá? E qualquer tipo de atitude subrepetícia, como eu disse, sabe, tentar fazer contra si um tipo de racismo velado, certamente a gente vai estar devidamente preparado para isso. Paulo, posso falar? Paulo? Ai dele se ele não deixar. Então, primeiramente, gratidão a todos vocês por esse tema belíssimo, por essa abordagem. Gostaria muito mesmo que mais jovens estivessem presentes escutando isso. Eu tenho 2 pequenas falas. A primeira, que assim, fico triste por hoje a nossa sociedade, a educação, a rede de ensino, não acolher os nossos jovens nas escolas com uma abordagem dessa. Porque eu acho que isso tem que ser vivido para todos. Como tem as aulas da economia, de ciências, de diversas áreas, mas é nítido como a abordagem, principalmente na área da economia, é refletida e direcionada, elitizada. Então, isso eu fico muito triste com essa abordagem, porque precisaria de ser mais amplo para todos. Segunda questão, uma fala belíssima do meu querido professor Aloísio, que eu tenho um carinho imenso por senhor. O senhor sabe muito bem disso. Eu me qualifiquei e, assim, penei muito. Para vocês terem uma ideia, eu sofri tanto preconceito que quando eu entrei na área da educação, que eu fui dar aula numa escola que nós abrimos, na escola lá do Quiririm, uma cidade pequena, né, um bairro, um distrito, e eles não me acolheram, fizeram até uma reunião, porque eu era a única professora negra da escola. Dou graças a Deus a base familiar que eu tive, pela minha persistência, pela minha qualificação e por eu acreditar em mim mesma. Porque no mundo, todos nós somos iguais. E a gente precisa de provar o nosso valor. E se eu não tivesse uma base, eu teria desistido lá atrás. E eu estou aqui. Hoje, sou formada em pedagoga, sou geógrafa, fiz psicopedagogia, hoje fiz uma gestão escolar, hoje eu dirijo uma escola há 20 anos. Mas eu tive de mostrar o meu valor.
E aquilo que o professor Luiz falou, a gente tem que se qualificar, a gente não pode ficar no mesmice e se sentir isolado e menosprezado. Nós temos de pôr mais a cara, a tapa e mostrar realmente o nosso valor. E a gente tem de pôr mesmo a nossa voz para fora, mostrar para todos. E aqui em casa eu procuro muito falar isso para os meus meninos, né? Nós somos poucos em força ativa, mas nós somos muito na razão de querer e vencer. Então, gratidão, Paulinho, gratidão, Márcia, por nos proporcionar esse encontro. Precisamos fazer muito mais vezes isso, trazer pessoas maravilhosas para nos ensinar mais. Assim a gente aprende e assim a gente ensina. Gratidão a todos. Oh, gratidão, Inês, gratidão mesmo. Raul Santos aqui acabou de colocar, olha, temos que ser capazes e não vítimas. Temos as mesmas capacidades como qualquer outro. Né? E aí o Procópio respondeu para o Raul, sempre, Raul, nós temos as mesmas faculdades mentais em relação a qualquer outra etnia. E é isso. Isso é verdadeiramente. Isso é fato. Tá? É fato claro. Eu lembro quando eu entrei em 91, entrei no Banco Real, era Banco Real ainda, naquela época, né, caixa, tinha 30 caixas, não tinha caixa eletrônico, não tinha nem cartão de crédito ainda, era, você vê, saldo era numa folha, que era azul, era positivo, que era vermelho, era negativo, tinha que calcular tudo na hora lá e dar o saldo do cliente. Uma vez um gerente me chamou e falou assim, pô, bacana o Banco Real contratar você. Eu falei, isso vai mostrar para os nossos clientes que o Banco Real não é racista. Mas quem acompanhou a minha trajetória no Banco Real, né, sabe que, assim, modéstia à parte, como o professor Luiz fala, era para ser caixa, então eu fui o melhor caixa na cidade de Taubaté, região. Ganhei premiação e certificado por 3 anos consecutivos por atendimento. Eu falei, então, eu saio de casa para trabalhar? Então, sim, eu vou trabalhar. Essa é a situação. É assim que nós temos que fazer. A gente olha na universidade, fico muito feliz dando aula lá na engenharia, tanto aqui na Unital, quanto também na Unesp. Quando você vê um aluno negro sentado lá, você fala, nossa, que bacana, quero ajudá-lo, né? Mas aí tem dele também a parte que ele precisa fazer para que eu possa ajudá-lo, não é verdade? Entendeu? Então precisa que ele faça a parte dele, porque eu estou lá de braços abertos para poder recebê-lo. Isso é importantíssimo. E olha, vou falar rapidinho, não é nem questão de fazer política nem nada, mas eu estou agora, né, há quase 10 anos na universidade. E o ano passado, o que eu queria era participar do pleito para ser chefe do departamento de engenharia da Universidade de Taubaté. E aí, né, vou falar rápido, que esse movimento que eu estou fazendo com vocês não tem nada de política. Mas por isso que eu resolvi, eu fui no chefe do departamento, avisei ele, falei assim, então, beleza. Então, se eu não posso ser chefe do departamento de engenharia civil da Universidade de Taubaté, eu vou para a prefeitura, então. Pronto, acabou. Porque eu sou capaz, assim como todos. Assim como todos nós somos capazes. Se você não me dá isso, não tem problema. Eu vou buscar o outro, então eu vou buscar aquilo lá. E pronto, é fato, pessoal. É desse jeito que nós temos que trabalhar, é desse jeito que nós temos que pensar. Sermos sempre os melhores. Sermos sempre os melhores. É isso que faz a diferença e é isso o nosso diferencial. Porque nunca esperam que nós vamos ser diferentes. Para eles, parece que nós somos todos os normais, tudo daquele mesmo jeitinho. Não. E quando a gente chega diferente, eles acabam se surpreendendo. Só que aí, meu amigo, já é tarde. Já é tarde. É isso daí. Vamos ver aqui as perguntas aqui. Márcia falou que tem pergunta, Márcia? Eu não vi aqui. Ô, Leandro, eu acho que a Márcia fez umas perguntas aí e colocou no privado. Você poderia, para a gente, fazer as perguntas da Márcia? Aí, Leandro, faz favor. Está com você aí. Está bem.
Eu posso. Na realidade, eu levantei a mãozinha que eu quero falar. Perfeito. E aí, no final da minha fala, eu concluo e já passo a pergunta para os 3 palestrantes. É uma pergunta para que cada um responda. O Procópio, a Luísio e Giovana. É muito... Eu vi coisas tristes aqui. Muitas delas eu já conhecia, porque eu passo por isso. Eu sou negro também, passei por essas coisas. É muito pesado para uma criança ou para um adolescente, até mesmo para um jovem que tem toda a sua vitalidade, a sua juventude, a sua esperança, começar estudando ou até começar na carreira profissional com a incumbência de ter que ser o melhor. É muita cobrança. É muito pesado. Nossas crianças, nossos jovens deviam se divertir também. Só que essa realidade na qual nossas crianças, nossos jovens podem se divertir em pé de igualdade, ela não existe ainda. Infelizmente, no nosso país, ela não existe. Eu sei que é muito pesado, nós temos que ser o melhor da sala de aula, no trabalho tem que bater as metas, sempre como o melhor, e nós vermos ali brancos, com desempenho médio, conseguindo colocações melhores do que nós enquanto melhores. Isso é doído de ver, principalmente para... Eu não tenho filhos, mas principalmente para quem tem filho. Colocar o filho numa luta dessa, desigual, é dolorido. Não só para o jovem, como para quem é pai. Mas é uma luta necessária. Se nós não lutarmos, se nós não nos qualificarmos para sermos, de fato, os melhores, a desigualdade ela está ficando cada vez maior. Cada vez maior. A qualificação, por exemplo, que o irmão Paulo tem como engenheiro, essa distância entre quem sabe, quem entende o mundo e quem não entende vai ficar muito maior cada vez mais. Se nós não acelerarmos nessa corrida, se nós não lutarmos com mais força, o próprio Alex aí como empresário deve saber, se não lutar com mais força, gente para ajudar vai faltar e gente para nos empurrar para baixo vai sobrar. Então tem que ter muita força para lutar. E a pergunta que eu quero fazer para os 3 palestrantes é: quais as vantagens de nós sermos negros? Pegada, hein? Eu nasci numa família, eu tenho orgulho de dizer que eu nunca ouvi Beatles. Aqui em casa não tocou Beatles. Desde pequeno tocava Partido em 5, Partido Alto, samba rock, todas as festas de família é festa de negrão, tem cada um traz comida, a música fica alta e nós começamos a falar mais alto do que a música, sempre tem briga, sempre tem o falatório, um fala do outro lá, mas tudo muito intenso. Meu pai me levava para a beirada do campo de futebol e não era rock and roll, drogas, sei lá o que, não, era samba, suor e futebol. Aqueles negrões lá na beirada do campo, todos eu pequenininho, e eles me cumprimentavam batendo. Oh, tudo bem? Pá, batia na cabeça, batia no ombro, mas isso dá uma força grande para nós. Qualquer lugar que nós vamos, qualquer lugar espiritual que nós vamos, quem são os mais conectados com a espiritualidade? Vai na igreja evangélica, você vê lá os oradores mais fervorosos, tem os negros. Eu não estou falando que os que conseguem
Bom, tem o Valdomiro também, é negrão. Paciência. Mas vai em qualquer centro espírita, os âncoras somos nós. Não vou nem falar das nossas religiões originais, né, as religiões de matrizes africanas, que também tem uma força incrível, mas também tem um preconceito, e não só um preconceito, como um ranço incrível também, como são as mais atacadas, que é impressionante. Então, eu creio que toda essa força da nossa raiz nos dá muito orgulho. Quando eu vou em um lugar, como o Procópio falou, tem um negro para me atender, eu me sinto em casa. Mesmo que o negro às vezes não tenha o mesmo comportamento que eu, mas passa da rua aquela questão do homem negro, um cumprimenta o outro, nem conhece, mas cumprimenta. Parece que todo mundo veio no mesmo navio negreiro e se conhece de alguma maneira. Então, tudo isso para o jovem negro é importante ele entrar em contato. Eu percebo que isso está se perdendo, mas isso faz parte de ser negro. E é muito bom. Palestrantes, por favor. Respondam aí os palestrantes. Aí, Grato a todos. Essa ordem aí. Pode começar por mim? Pode, Giovana, fique à vontade. Assim, eu tenho muito orgulho, né? Embora eu não seja assim negra como a sua cor, né, Paulo, como a cor do Leandro, né? Eu não sou escura, né? A gente é considerada como parda. Eu tenho muito orgulho mesmo, porque igual eu me recordo quando eu finalizei a minha apresentação defendendo o meu tema sobre a negra cor que existe nas ruas campineiras. E eu falei que o fato de eu estar ali, eu queria até mostrar o livro para vocês, eu coloquei ele aqui. Olha só, todo mundo consegue ver? O fato de eu estar ali evidenciando tudo aquilo que eu vivi para poder ter escrito aquele livro, uma das coisas muito importante e que me serviu de fôlego para poder concluir, né, a faculdade, no meio de muitos brancos, dava para contar no dedo, parda, era eu e acho que uma outra menina, e acho que tinha um negro só, né, um negro assim, da pele bem escura, assim. E eram só nós três. Então, uma das coisas que me inspirou muito era o fato de saber que o meu bisavô, ele foi um negro, né? Ele foi um poeta, contribuiu muito para essa cidade aí de Taubaté, que eu tenho grande consideração. A minha família, ela, né, grande parte da família Bispo, ela está aí em Taubaté, reside em Taubaté, e o Geraldo Bispo, né, o meu bisavô, ele é nome de rua em Taubaté. Então, daí vem essa maneira de eu querer descobrir essas histórias e colocar num papel, né, colocar num livro, para que as pessoas possam se informar quem são aquelas pessoas que estão ali no Logadouro, que estão ali nas praças, né, que estão ali dando evidências daquelas igrejas que foram construídas por escravos. Enfim, eu sinto orgulho porque negros que sangram e que construíram esse país, né, que construíram essa pátria amada. E as vantagens é justamente essa. Embora o país ele seja considerado, ele é o país mais racista, né? Segundo a ONU, ele é um dos países mais racistas que a gente tem no mundo. E a gente ainda tem que... igual o Leandro estava mencionando aí, é diferente. É diferente a cultura negra, né? É diferente quando você vai num churrasco. Hoje mesmo ainda recebi uma mensagem, eu tô com vontade de ter... tô com saudade de ter aquele churrasco de negrão, né? Onde tem briga, onde tem comida à vontade, aonde tem, assim, aquele povo que fala alto, tu não sabe se é a música, você não sabe se é o povo brigando, enfim, é parente discutindo porque você tá devendo ele. Nossa, é uma coisa de louco. Então, assim, a nossa cultura, né? A cultura de matriz africana, ela está enraizada em nós.
né? E isso é uma coisa extremamente simbólica, isso é uma coisa extremamente... eu acredito que vem do interior, é algo que me foge de palavras. Então, assim, não é a cor da pele que nos classifica, não é a nossa cor da pele que faz com que aliás, é algo de nós, né? Me foge até as palavras certas, porque, como eu digo para você, é algo de muito orgulho, porque isso vem desde os antepassados. Eu não estou aqui abrindo para poder, né, mencionar religiões, enfim, mas isso vem algo desde o antepassados. Travou? Travou, né? Alguém está escutando ela aí? Mas que está somando justamente... Consegue me escutar, gente? Sim, 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 pode Está falar. todo mundo me escutando? Pode. Agora sim. É você fazer parte dessa simbologia que, embora teve todo esse passado, né, teve todo esse arcabouço, e ainda existe essa questão da escravidão contemporânea, você construiu essa cidade, você construiu essa nação, e a nossa história ela tem resistido. E nada mais, nada menos do que reafirmar no dia 20 de novembro, né, essa consciência, né, a consciência do povo negro, a consciência desse povo que tem resistido e, enfim, que contribuiu significativamente para a história desse Brasil. Bacana, bacana, Giovana. Bacana mesmo. Tá? Agora, na sequência aí, Procópio, Luísio Procópio, quem é? Posso falar um pouquinho? Perfeito. Veja, eu acredito até que... Foi o Leandro, né, que fez a pergunta? Foi. O Leandro, quando ele perguntou, ele já respondeu. Ele elencou ali uma série de coisas que acontecem na vida exclusivamente da comunidade negra e que nos valoriza sobremaneira. Tá? Ele falou quando você vê, por exemplo, um pastor dentro de uma igreja se pronunciando, a veemência maior sempre vem dos negros. A gente vê aqueles filmes americanos, onde tem aquelas comunidades evangélicas, aquele povo cantando alegremente. E eu passei por uma experiência que, lamentavelmente, eu tenho a impressão que já não existe mais, ou pelo menos não é tão difundida assim. Eu participei de uma missa afro, uma missa onde o padre Sabé, lá de São Paulo, ele era lá da Diocese da Sé, ele criou essa missa afro, né? E dentro da igreja, o pessoal batia tabaco, o pessoal dançava dentro da igreja, fazendo círculos. Era uma coisa muito maravilhosa. Eu tive a oportunidade, inclusive, de trazer uma missa afro dessa aqui para Taubaté, na década de 90, se não me engano, com um sucesso espetacular. Veja, vantagem de ser negro, todas. A nossa melanina, a nossa tez clara, ou melhor, não clara, né? A gente pode ir para uma praia, a gente não fica vermelho como camarão. Gente, é só vantagem. Eu, agora, recentemente, eu tenho dedicado uma boa parte do meu tempo diário, estou aposentado, tranquilo em casa, e essa pandemia nos prende muito em casa também. Eu vou falar aqui de uma música afro que saiu aí recentemente, chamada Jerusalema. Eu acredito até que a maioria de vocês conhece. Gente, que coisa espetacular. Isso está viralizando na internet, isso mexe com a criançada, todo mundo dançando. E eu passo umas boas horas do dia vendo essa música de vários matizes, né? E essa questão da melanina, da alegria que o negro tem, a facilidade que o negro tem na arte da culinária. E não dá para deixar de falar também nos esportes, o negro se destaca bastante, muito mais do que o elemento não negro. Eu acho que a gente teria que fazer um estudo bem profundo para a gente dar uma resposta mais concreta com relação a essa pergunta inteligente, que foi muito bem formulada, né? As vantagens de ser negro são inúmeras, são inúmeras.
Obrigado, professor Luiz, muito obrigado. Excelente colocação de pergunta, viu, Leandro? Poxa, bacana, viu? Bacana mesmo. Agora nosso palestrante aí, né? Caminhando para o final aí, o Procópio. Bom, Leandro, externo aqui a minha admiração por você que eu tenho. E que pergunta magnífica. Assim, são vantagens inúmeras mesmo. Eu tenho muito orgulho, né? E isso faz com que você acaba valorizando ainda mais a união familiar, o amor fraternal, né? Esse laço que nós temos de estarmos todos juntos, de fato, é algo da nossa ancestralidade, que nós sempre nos reuníamos em família. Então, ou seja, o berço da sociedade africana é um berço matriarcal. Então, isso faz com que nós nos reunimos em família, estamos sempre unidos, falando alto, um fala, o outro fala, parece até mesmo uma briga, uma discussão, mas isso faz parte, né, da nossa nacionalidade, né? Então, é muito engraçado. Até mesmo citando uma passagem muito rápida na minha vida, né, que eu trabalhava no Banco Itaú, e eu cheguei um dia de manhã para trabalhar, sentei na minha mesa, abri a gaveta, tinha um papel de carbono com liquid paper, aquele branquinho, com 2 olhos e uma boca sorrindo. E aí eu parei e pensei, pô, alguém está me dando bom dia, eu acho que eu devo ter um admirador aqui que adora. Eu podia ter levado de uma outra forma, mas eu acabei interpretando como um bom dia. Pô, essa pessoa me admira, ela me vê meu sorriso. Ou seja, eu estava de fato, né, incomodando essa pessoa, e isso me fez ter cada vez mais orgulho, né, da minha etnia negra. Então eu só tenho coisas maravilhosas, infinitas, né, de falar que realmente eu tenho muito orgulho da cor da minha pele. Oh, bacana, bacana, hein? Irmão Não, Paulo, é isso mesmo, né? para você concluir, eu vou deixar meu áudio aberto e vou deixar todo mundo cantando baixinho. Então você pode falar enquanto nós vamos aqui. Sim. Ó, bacana. Gente, estou muito feliz. Depois chegou aí o senhor Amauri. Muito obrigado pela presença, senhor Amauri. Veio com a gente aí, escutou também. Eu acho que tem muitas informações que nós podemos estar conversar, sabe? Gente, é maravilhoso, viu? É muito bom estar aí com vocês. Eu vou pedir, né, para que todos aí abram, né, agora aí as câmeras, né, para a gente poder dar um print da tela, toda essa... Isso, vamos abrir aí, um print legal aí da tela. Muito feliz por todos vocês estarem aí. Nossa, eu tô emocionado. Bacana mesmo, porque gosto muito de vocês, gosto de todos. E todos trabalhando mesmo aí em prol de uma situação. Então, como a Inês falou no início, né? Seja a primeira de muitas, né, Inês? Que a gente possa estar aí, olha, vamos, gente, vamos nos reunir, né? E aí, conforme for, ainda conseguem fazer até aquela festa de negro mesmo, como vocês. Então, que é legal. Gostava de ir lá na casa do Admilson lá, com a mamãe lá também, as festas para lá, tudo, sabe? É do mesmo jeito, é bacana, é muito bacana. Isso faz parte da gente, isso é nosso, isso ninguém tira da gente, isso é nosso, tá? Ninguém tira da gente. Gente, parabéns a todos aí, participantes. Eu acho que tem mais alguém que queira fazer uma consideração, queira falar, está aberto também, porque é importante, né? Mas eu estou muito feliz com a presença de todos aí, né? Abre aí, Valerinha, abre aí a tela, vamos dar um print. Dá um print agora, aí, pessoal, abre aqui, dá um print aí, ó, para poder ficar legal, para a gente poder guardar isso aí. Opa, tá? Vou dar outra aqui. A Valerinha chegou agora. A Valerinha chegou agora. Dá outra aqui. Pronto. Aí sim. Só o Raul que não pode. Tá? O esquema do serviço lá. Perfeito. Estou muito feliz com a presença de todos aí, viu? Tá? A Márcia quer fazer as considerações finais aí. Finais eu não diria, mas
Eu acho que encontro como este nos empodera, né? Nos fortalece. Nós somos pais, nós que somos os jovens aí adultos. E quanto aos nossos jovens mais novos, eu acho que leva ferramenta para que eles se tornem de fato protagonistas da sua vida, né? Eu acho que é essa busca que nós todos queremos. Acho que fica a nossa missão, nós que somos os jovens mais velhos, acho que fica a missão desses encontros, no sentido de levar para os nossos jovens condições mesmo, para que eles possam enfrentar o dia a dia, né? Nessa sociedade pós-moderna, né, professora Luísa? Nessa sociedade com tanta questão dinâmica e tanta cobrança, como diz o Procópio, eu acho que a gente pode ajudar um pouquinho, nos fortalecendo, e passando para ele essa experiência de vida, tudo que a gente enfrentou enquanto a preconceito, porque eles estão enfrentando essa luta, né? E como diz, essa cobrança diária para eles se tornarem seus primeiros não é fácil, e eu como mãe sei que faço isso. Então eu acho que nos empodera e nos fortalece para que eles possam se tornar de fato protagonistas da sua vida. Então eu agradeço muito o encontro. E aí fica a sugestão de vocês colocarem temas para a gente discutir no próximo encontro já. Beijos. Beijo. Muito obrigado. Poxa, excelente. Aí, um abraço negro para todos. Um sorriso, sempre aquele sorriso estampado em nosso rosto aí. Aquele abraço negro quente, né? Desse momento da pandemia que estamos vivendo, né? Podemos nos fortalecer com uma live dessa. Tá? Quero agradecer a você, Giovana, pela belíssima palestra. Obrigada. Quero agradecer ao senhor, professora Luísa, pela belíssima palestra. Muito obrigado. Quero agradecer a você, Ronaldo Procópio, pelo contraponto que foi exposto, sabe, por todas as ideias. Leandro, muito obrigado. Marília, muito obrigado. Inês, todos aí, Márcia, Valerinha, Júlio, Alex, Patrícia, Maicon, Amauri, né? João Vitor, Rebeca, aí os subis aí embaixo, a Rebeca aí, a Deise, Abreu, Raul, Paulo Henrique, Johanna, Carol. Gente, eu espero, voltem Círio, espero ter esquecido de ninguém. Muito obrigado, gente. E coloque lá no grupo, lá, olha, tema bacana que nós podemos discutir aí para o próximo tema. Vamos elaborar e vamos fazer mais gente para esse grupo, trocarmos ideias aí e maravilhosas. Bom, um abraço a todos vocês. Posso falar uma coisinha aqui rapidinho? Claro, Giovana, a live é sua. Imagina! Obrigada, tá? Mais uma vez, muito obrigada por tudo. Gratidão a todos. Gratidão, Márcia, gratidão a Paulo, gratidão a todos que me fizeram, né, ter essa oportunidade de ter essa participação aqui nessa live. E gratidão a tudo que eu ouvi, aprendi, né, e pude aqui falar um pouquinho. Obrigada, Tinei. Obrigada aos meus primos que estão aqui presentes, todo mundo. Eu quero só pedir uma coisinha. Vocês que têm Instagram, se puderem mandar o login, né, o nome de vocês ali no grupo, porque eu vou divulgar, eu sempre divulgo os trabalhos ali e eu gostaria de marcar vocês. Bacana, vamos colocá-la assim, né? Perfeito. Tá bom? Que eu vou marcar todo mundo. Tá bom, o pessoal vai escrevendo o nome no chat, ou então depois no grupo também, entendeu? Para a Giovana poder marcar todo mundo lá. Leandro, está com a mãozinha aí em cima aí, quer finalizar aí? Abraço negro para todos. Um abraço negro. Inês. Um sorriso negro. A Inês, então, vou convidar a Inês para finalizar para a gente, Inês. Faça esse encerramento. Bem. Paulo César, posso interromper um pouquinho? Claro, claro. Só pedindo desculpa aí para minha querida Inês. Eu não poderia deixar aqui uma frase que não é minha. Eu acho que todos vocês conhecem. A frase diz o seguinte: chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Aê!
Sensacional. Sensacional, grata. Eu acho que sim, não tem frase mais bela, mais emocionante para a gente fechar esse nosso encerramento. Com a música maravilhosa que o professor Leandro aí colocou para nós. Um abraço negro, um sorriso negro para todos vocês. Uma excelente noite de negritude na alma e no coração. Beijo para todos vocês. Sucesso! Amém. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau para vocês. Até a próxima. Até, Tchau. valeu. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, gente. Valeu, hein? Abraço, Valeu obrigado. mesmo, coração. Valeu, ótimo. Chique, hein, Marcinho? Muito bom, né? Legal. Tchau, Maico. Obrigada, Maico. Eu não posso assistir filme que eu choro. Ô, Deise, saudades. Deise, saudades. Legal, legal. Obrigado, boa noite a todos, gente. Valeu. Não consegui participar, porque colocaram, ó, o que ele tem? O que ele não tem? Ele não tem, então põe aí no agora, ele não tem isso, ele não vai poder participar. Foi dessa maneira.